Santo e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por teu Santo Espírito incomodar esse dia e ter nos trago, Pai, para louvarmos o teu nome e estudarmos a tua palavra, Senhor. Traga-nos, Senhor, cada vez mais perto de ti, meu Pai. Abra, Senhor, a nossa mente para a compreensão da tua palavra, Senhor. E te peço de forma especial, meu Pai, que o Senhor venha estar com todos nós que fomos escolhidos, Senhor, para tomar conta da tua igreja em 2022, meu Pai. Nos dando força, disposição para fazermos o teu trabalho, Senhor, com alegria e levarmos avante a obra da pregação do Evangelho. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus seja louvado pela sua presença. Que Deus sempre nos ajude a estarmos disponíveis para fazer a sua obra. Amém? Eu quero que os irmãos abram lá no livro de Mateus, capítulo 22. Lá tem uma parábola muito interessante. E interessante também profunda, viu? Mas também aqui eu vou passar nas profundidades do material que nós temos disponível, não, né? Vou passar só o básico para nós, que é a parábola aí das bodas. A parábola das bodas. E o tema do nosso estudo de hoje eu coloquei assim, ó: as vestes nupciais. E vocês olharem para essa imagem aí, vocês vão ver que está tendo aí um banquete, né? Tem um homem aí, representado como se ele fosse o rei. Não sei se dá para fisgar aqui, dá não. Com o rei, e cada um lá, veja, está ali sentado adequadamente, mas tem um em especial em que o rei está apontando, em que ele tem algumas das características, né, que ele não está adequado para essa festa das bodas aí. Tá? E nós vamos ver já na leitura aqui do texto bíblico, que vocês vão ver em qual dessas características ele não está adequado para estar presente ali. É tão tal que o rei vai mandar dar uma ordem, tirar-o daqui e lançar-o fora. E nós vamos entender hoje, nessa parábola, que aqui fala de um rei, fala de um filho, fala de 3 convites que foram feitos, e fala também o que fizeram aquelas pessoas que tinham recebido o convite com essas pessoas, com os servos do rei, que foram lá novamente avisar: olha, a festa do meu filho está acontecendo, está para acontecer, vamos lá. E essa parábola tem algo a nos ensinar. Nós vamos ver aqui que nessa parábola aponta também até para o juízo investigativo, né? No momento em que o rei se levanta ali no meio do banquete e pergunta para o homem lá como você entrou aqui, e diz lá que o rei levantou-se para ver, e tem essa parábola aponta para o juízo investigativo, o exame que Cristo vai fazer em sua igreja, antes que ele volte pela segunda vez. Mas vamos ler a parábola que diz assim, ó: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, Mateus 22, verso de 1 a 14. Eu até esqueci, né? Entrei logo aqui no Mateus 22, verso de 1 a 14. Pode encontrar bem, tá? Mateus 22, de 1 a 14. Todos encontraram? Amém. Vamos ler, diz assim, ó: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar, veja só, enviou os seus servos a chamar os convidados. Então dá a ideia de que então o rei mandou novamente os seus servos só para avisar, olha, chamar eles, olha, a festa do meu filho, das bodas, está para acontecer. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Verso 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas.
Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver, grava essa frasinha aí, ó, entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O capítulo 22, ele está num contexto do capítulo 21. Se você for ver, ele é uma continuação. Ele é uma continuação. E esse caso, essa história que Jesus contou, segundo o comentário bíblico, provavelmente foi numa terça-feira, antes da crucifixão. Essa história que ele contou. Então, e essa história aí apresenta as festas das bodas, que representa, na cultura judaica, representa, ou era um símbolo judaico comum dos privilégios e das alegrias do reino messiânico. Então, nas terras orientais, um banquete desse tipo poderia durar vários dias, né? Enquanto ele estava lá se banqueteando, os servos saíam, chamando, avisando, está acontecendo o banquete do rei para o seu filho. E conta casos lá que durava, teve aquela, na época lá de Esté, que durou vários dias, mas logo em seguida também fizeram um banquete, aí durou mais 7 dias. Tem algumas histórias na Bíblia que apresentam que essas festas duravam muitos dias mesmo, tá? E se você for ver, aí nós temos no verso 13, na verdade, só para contextualizar, quando Jesus contou essa história, foi no momento em que logo após ele tinha entrado no templo, ele tinha purificado o templo, expulsado os cambistas, e aí, eu quero até passar aqui, que eu coloquei aqui no slide, deixa eu ver se eu consigo passar. Passa para mim, irmã. Assim, está aqui. E aí acontece o seguinte, ó, o capítulo 21 de Mateus, ele é o que nos dá o contexto para essa parábola. Jesus entrou, depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus limpa o templo dos vendedores e se dedica a ensinar no templo. Estavam lá os vendedores vendendo lá os sacrifícios, os animais que eram usados para o sacrifício, isso acabou contaminando o templo. Jesus entrou lá com um chicote e expulsou todos os cambistas, os vendedores, as pessoas que estavam lá contaminando o templo. E se você for ver, quando os sacerdotes anciãos veem isto, eles põem em dúvida a autoridade de Jesus. E Jesus lhe responde com várias parábolas. Aí você vai ver no capítulo 21, ele vai falar sobre a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, ele conta lá, tá? E vai apresentar também, nesse contexto, vai apresentar que os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele estava falando era deles, Jesus estava falando deles, quando ele conta a parábola dos 2 filhos, dos versos 28 a 32, a parábola dos lavradores maus, e eles entenderam, olha, Jesus está falando de nós, está falando de nós. E da mesma forma também, quando chega no capítulo 22, quando fala da parábola das bodas, com referência àquelas pessoas que não fazem caso ao convite que o rei faz, também está fazendo uma referência à nação judaica. A nação judaica. E vocês vão ver que o convite foi feito. E essa terceira parábola, a festa das bodas, foi também dirigida aos sacerdotes e fariseus como representante do povo de Israel. E era costume, quando alguém ia promover a festa das bodas, além dele convidar, ele também mandava com o convite a veste que teria que ser usada lá na festa. Teria que ser usada. Por isso que aquele outro lá, quando aquele homem, né,
que ele faz a pergunta, como entrastes aqui? É porque ele não estava com as vestes adequadas para as bodas. Ele não estava com as vestes adequadas. Tá? E nós vamos ver que tudo isso tem um significado, irmão, nessa parábola. Se você for ver, temos aí o convite. O convite é feito por quem? É feito pelo rei. Quem que representa o rei? O rei representa Deus o Pai. Aí também temos aí o filho, a festa das bodas para o filho. Representa, a gente já sabe que é Jesus Cristo. E temos também os convidados, que representam o povo de Israel. Se você for ver que um rei vai celebrar a boda do seu filho e convida a muitas pessoas para esta boda. Quando tudo estava preparado, envia os seus servos a chamar a estes convidados. E tem alguns convites que são feitos. Então, memorize isso. Primeiro, já tinha sido feito o primeiro convite. Quando aparece aqui no versículo 3, que o rei enviou os seus servos a chamar os convidados, é porque tinha esse costume. Era feito o convite, mas quando a festa estava próxima, o rei novamente mandava os seus servos a lembrar, olha, a festa, a lembrar novamente. E aí, nessa tentativa de que ele vai, os servos vão lá fazer o convite, alguns vão e morrem, né, e o rei fica injuriado, manda também matar todos aqueles homens que rejeitaram e tocar fogo na cidade deles. Que tudo isso aponta, irmão, um pouco, aponta para a questão da pregação do evangelho e também do poder e da paciência que Deus tem para com o ser humano. Porque Deus, como exemplificado aí pela ideia de que ele tinha esse poder, representado pelo rei, de mandar tocar fogo na cidade, ele poderia fazer com que a pregação do evangelho, quando fosse pregada, as pessoas fossem obrigados, eles fossem obrigados a aceitar a pregação do evangelho, mas ele não é assim. E veja que ele é paciente, representado pelo rei, é paciente depois de ser feito ali os 3 convites, aí é que vem como consequência natural de terem rejeitado o convite, vem a destruição, vem a desolação para aqueles que rejeitam. Tá? E tem um ponto aqui também, que observemos que antes de ser chamado à festa, os convidados haviam recebido o convite, que eu já falei para vocês, e haviam rejeitado, mas o rei continuava enviando, olha, vamos para a festa do meu filho, das bodas, a festa já está preparada, né? E um outro ponto é que a parábola começa quando os servos são enviados a recordar-lhes este convite. Este é o chamado para participar das bodas. Então, já tinha sido o convite, e a parábola começa nesse ponto, quando é feito um convite para recordar dessa festa. Tá? E temos aqui mais algum detalhe, se eu consigo encontrar, que diz assim, a parábola, o povo de Israel recebeu seu convite às bodas durante toda a sua história, através dos profetas enviados por Deus. Desde que a nação surgiu, Deus começou a fazer esse convite. E se você for ver, temos aí o convite que foi feito pelos servos de Deus. O primeiro chamado. Quem são os servos que fazem este primeiro chamado aos convidados? Primeiro, João Batista, né? Depois que já tinha sido feito o primeiro convite lá no Antigo Testamento, desde o surgimento da nação de Israel, aí agora Deus envia esses servos para lembrar do convite, para lembrar do chamado deles para as festas das bodas. Se você for ver lá no livro de Mateus 3, verso de 1 a 2, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O convite estava dizendo assim, arrependei-vos, o primeiro convite feito por João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aí, você vai ver que também por meio de Jesus foi feito esse convite. Lá no livro de Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja só que é a mesma linguagem. E temos também os apóstolos. Quando Jesus enviou os apóstolos, disse assim, a estes enviou Jesus dando-lhes a seguinte instrução, não torneis ou não entreis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Para o povo de Israel, primeira mensagem, para a casa de Israel, e à medida que seguiste, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, o convite feito por João Batista, feito por Jesus e feito pelos apóstolos, que foi enviado por Cristo, feito pelos discípulos, esse primeiro convite, tá? Você vê na parábola que é feita. E aí a gente vê que este primeiro chamado foi feito através desses homens. João Batista, Jesus, discípulos, e o povo de Israel fez o quê? Rejeitou completamente. O próprio Jesus que veio para os seus o rejeitaram.
Os discípulos não foram aceitos, foram expulsos das sinagogas. E Cristo, Deus o Pai, pacientemente enviando profeta após profeta, diz lá no Antigo Testamento, que começando de madrugada, ele enviava profeta após profeta e a nação de Israel rejeitando. E por isso ele fez vir sobre eles o rei da Babilônia, levou eles para o cativeiro, tal, tudo isso. E aí, quando chega no Novo Testamento, ele reforça novamente o convite por João Batista, por Jesus e também pelos discípulos, né? E eles fizeram o quê? Rejeitaram completamente o convite, a nação de Israel. E se você for ver também, foi feito um segundo chamado. Quando o povo de Israel rejeitou a mensagem de Jesus, Deus lhe enviou os apóstolos e discípulos com a segunda mensagem de convite. Tá? E veja, no livro Parábola de Jesus, na página 308, Ellen White diz assim, ó, os convidados para irem à festa, que foram convidados para ir à festa, não compareceram. Mais tarde, os servos foram enviados com a mensagem, eis que tenho o meu jantar preparado para os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Esta foi a mensagem levada à nação judaica depois da crucifixão de Cristo. Mas a nação que se arrogava de ser o povo peculiar de Deus rejeitou o evangelho a eles levado no poder do Espírito Santo. Muitos fizeram isso de maneira mais insolente. Outros ficaram tão exasperados com o oferecimento da salvação e perdão por terem rejeitado o Senhor da glória, que se voltaram contra os mensageiros. E aí Atos 8:1 vai dizer, cumprindo-se a parábola, quando foi que eles se voltaram contra os mensageiros? Diz que houve uma grande perseguição, e os apóstolos, em meio à grande perseguição, diz que eles mesmo assim continuavam pregando, chamando o povo para o arrependimento. E diz que levantou-se um homem chamado Saulo, que na palavra original diz que ele era comparado até a um javali selvagem, quando está na mata e terrível, correndo atrás dos outros. Perseguia ferrenhamente os apóstolos. E diz mais, irmão, que muitos homens e mulheres foram lançados na prisão, e alguns dos portadores da mensagem do Senhor, como Estevão, Tiago, pregou um sermão poderoso lá em Atos 7, no mesmo tom que pregavam os profetas do Antigo Testamento, que o homem foi arrastado pelas vestes para fora, tirado a roupa dele e foi apedrejado até a morte. Foi apedrejado. E Estevão e Tiago foram mortos. Assim o povo judeu selou sua rejeição da misericórdia de Deus. E aí, naquele momento, aquela mensagem que Deus tinha insistido, mandado o Filho, mandado os apóstolos, que eram para esse povo se arrepender, porque estava fechando o tempo de oportunidade para a nação de Israel de 490 anos, quando chega e estoura lá no apedrejamento de Estevão, aí a nação de Israel deixa de ser nação de propriedade particular de Deus. E agora o convite é feito ao quê? Como diz a parábola. Diz a parábola que o rei deu a ordem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A nação de Israel rejeitou. E agora o convite é dado para o povo, para os gentios. E muitos daqueles que tinham sido os mais ferrenhos acusadores, ou os mais ferrenhos perseguidores da nação, do povo de Deus, dos discípulos, Deus usou eles e acabou se convertendo e se tornaram instrumentos na mão de Deus. Como Saulo, que agora se converteu e se transformou em Paulo. Né? E quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a história que diz que as vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo, e Saulo consentia com tudo aquilo, porque ele ficava animando o público lá, apedreja esse maldito. E aí esse homem, quando foi para a estrada, pegou lá cartas de recomendação com os sumos sacerdotes, e ia na estrada de Damasco, ele viu aquela luz, que saía uma voz que falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse homem ali, ele teve um encontro com Cristo, converteu-se ao cristianismo, e se tornou um dos grandes discípulos de Cristo, né? Os grandes apóstolos de Cristo, agora conhecido como Paulo. Tá? Irmãos, e aí vem uma parábola que também é uma profecia que aponta para algo que ia acontecer com a nação de Israel pelo fato de terem rejeitado a Cristo, rejeitado os apóstolos, rejeitado a mensagem que Deus já tinha enviado. E a consequência natural foi essa, que diz lá no versículo 7,
o rei ficou irado, porque o povo tinha rejeitado o convite, tinha feito o convite, mandado avisar pelo menos umas 3 vezes que a festa estava às portas, e o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Quando se cumpriu isso? Depois da morte de Cristo, aconteceu que essa profecia se cumpre, ou essa parábola se cumpre na destruição de Jerusalém. Com esta frase, Jesus anuncia ao povo as consequências imediatas de sua rejeição da mensagem de salvação. E Jerusalém seria completamente destruída e dispersada a nação. E aí isso se cumpre lá no ano 70. No ano 70, isso ocorreu no ano 70, quando o exército romano, comandado por Tito, entrou na cidade de Roma, ou na cidade de Jerusalém, arrasou e destruiu o templo, e os sobreviventes foram dispersos por todo o mundo, e muitos deles escravizados e enviados a Roma, e servindo de espetáculo no Coliseu Romano por leões comerem, e o povo batendo palma, assistindo lá. Tudo isso se cumpriu, e a nação de Israel, mesmo depois que crucificaram a Cristo, mataram a Cristo, eles se agarraram tanto a esse templo, que quando os exércitos romanos estavam cercando lá o templo, diz que tinha um homem lá fora, que era judeu, que era um homem chamado Flávio José, estava insistindo com esse povo lá dentro: abandona a cidade, saia da cidade, que o povo, os romanos não querem destruir. Mas só que eles se agarraram tanto ao templo que começaram a passar fome lá dentro, a alimentação não tinha, e se cumpriu lá no livro de Lamentações, se cumpriu nessa época, com vívida expressão, porque diz que as mães tiravam sorte para ver quem comeria o filho uma da outra. Tamanha fome que tomou conta lá da nação de Israel na época da destruição de Jerusalém. E diz que de madrugada os judeus abandonavam lá o templo, e estava cercado pelos soldados romanos. Abandonavam o templo, iam para o deserto pegar arbusto para poder comer, para ver se matavam a fome. E tinha outros extremos também que os historiadores contam, que muitos dos judeus que estavam passando fome terrível, diz que eles comiam o solado dos seus sapatos para ver se aliviava um pouquinho a fome. E tudo isso, essa parábola, que é uma profecia também, Ellen White, no primeiro capítulo do livro Grande Conflito, ela diz o seguinte, que tudo isso que aconteceu a Jerusalém é apenas um pálido reflexo do que aguarda esse mundo. É um pálido reflexo. Vamos se ver, enquanto isso se cumpriu de forma local, lá na época lá dos apóstolos, em Jerusalém, o que aguarda, os eventos que aguardam esse mundo é muito mais grandioso do que aconteceu lá. Vai se acontecer as mesmas coisas, só que em proporções mundiais. E o convite, da mesma forma que o rei lá no passado, o rei lá representado por essa parábola, que representa Deus, o Pai, o convite que ele fez para a nação de Israel, o convite hoje está sendo feito para esse mundo iníquo. Venha para as bodas, venha se reunir no local que tem o grande banquete, que é a igreja de Deus. E aí, aquele evangelho que foi rejeitado pelos judeus é agora enviado para todas as pessoas desse mundo. E a igreja se enche de pessoas boas e más. Boas e más. Vamos entrar um pouquinho e veja só. O terceiro chamado, com as bodas preparadas e sem convidados, porque os convidados não foram dignos e não aceitaram o convite, nem vieram também, o rei mandou os seus servos para que se pusessem pelos caminhos e chamassem a todos os que passassem por ali e participarem da celebração das bodas. Tá? E aí foi feito o convite. Irmão, uma vez que o povo de Israel rejeitou definitivamente a mensagem de salvação, a quem foi levada essa mensagem? Foi levado aos gentios. Aí diz lá, eu vou ler só a última parte aqui, quando foi o texto lá de Atos 13, 46 a 47, e te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O convite agora é direcionado. Todo judeu hoje pode ser salvo, mas não como nação. Todo judeu pode ser salvo, mas não mais como nação, porque eles deixaram de ser a nação particular, de propriedade particular de Deus, quando apedrejaram Estevão no ano 34. E do ano 34 para cá, todo judeu pode ser salvo, mas individualmente. E agora a mensagem é levada para todo mundo. Todo mundo. Para todas as pessoas. Tá? E veja só. Antes da pregação do evangelho, a nação tinha que alcançar as outras pessoas do mundo com seu exemplo de vida. Né? Com
com a sua vida, tá? Como nação, como bons observadores da lei de Deus. E hoje isso se acumula na igreja de Deus nessa terra. Não só pela pregação, mas também pelo nosso exemplo de vida. Tá? E outro detalhe. E veja só, o salão das bodas. Com este terceiro chamado, o salão das bodas então se encheu, porque eles foram nas cruzilhadas, chamaram todos que passavam nas esquinas, chamavam, e o salão se encheu para essa festa das bodas. Tá? E aí acontece o seguinte, mas se encheu de toda classe de gente. Pessoas boas, pessoas más. Pessoas com temperamento a menos e outros com temperamento igual panela de pressão. Pessoas boas e más. A igreja está cheia. Eu posso ser essa panela de pressão, ou você pode. Pessoas que sejam totalmente dóceis, pessoas que tenham realmente os frutos do Espírito, e pessoas que não têm, totalmente arrogantes, pessoas brutas, pessoas que... Terrível. Então, isso se encheu. A igreja está cheia de pessoas boas e más. Isso é uma realidade. Aí, veja, esse enorme salão, onde cabe todos aqueles que querem escutar a mensagem da salvação, não é o céu ainda, mas é a igreja de Deus. Tá? É a igreja de Deus. Veja, esse salão é a igreja de Deus. E uns vêm para desfrutar dos benefícios do banquete e outros a honrar o rei que lhes convidou. Tá? Outros vêm alguns só para o banquete. E outros vêm para o banquete e também para honrar o rei a quem ele convidou. Está entendendo? Para quem ele convidou. Aí veja mais como a parábola vai se desenrolando. E aí acontece, como eu falei para vocês, quando mandava o convite, mandava também a vestimenta. As vestes que eles tinham que participar do banquete. E a cada pessoa que entrava no salão das bodas, lhe era oferecida uma veste. Este foi um dom especial e caro do rei. Veja que para fazer uma festa, antigamente, isso aqui acontecia realmente assim, na nação de Israel, né? Para fazer uma festa, o pai, ele tinha uma despesa terrível, não tinha? Porque além de fazer o banquete, tinha que dar roupa para os convidados também. Era uma despesa terrível. E diz assim, ó, ao aceitar esta veste, os convidados mostravam o respeito pelo que oferecia a festa. Era respeito por isso. E vamos ver o que representa essa veste. A veste especial das bodas é a salvação oferecida gratuitamente por Deus. Veja só, porque nós, irmão, e nós mesmos, por mais que a gente tente ou ache que comportamento, eu sou uma pessoa comportada, eu tenho boas maneiras, mas isso não nos recomenda para Deus, não nos recomenda para a salvação. Essas vestes que esse rei dá aos convidados representam a pura justiça de Cristo, porque as nossas justiças próprias, as nossas próprias justiças, não nos recomenda porque nós não temos nada de bom em nós, nada de bom em nós. Então, unicamente nós vamos entrar no céu é por causa das vestes de justiça de Cristo. É Ele que nos dá. Então, veja só que ele faz o convite e ele diz assim, olha, está aqui as minhas vestes. E aí, quando eu aceito isso, é como se ele pegasse os meus trapos de imundície, tomasse sobre si e me desse as suas vestes puras, santas. Vocês irmãos estão me entendendo? As suas vestes de justiça e colocasse sobre mim. E Deus, o Pai, olha para mim e não enxerga o Adriano, permita-me citar os nomes, né? Não enxerga o Manel, não enxerga a Andréia, não enxerga o irmão Newton, nem o Jason, enxerga Jesus Cristo. Enxerga Jesus Cristo. Porque nós não temos nada que possamos nos oferecer a Cristo que possa nos justificar perante o nosso Criador. Somente a justiça de Cristo que nos cobre. Lembra lá de Josué? Satanás veio, o homem está com veste suja, Jesus deu a ordem, vai e troca as vestes dele. O Josué era pecador ou não era? Claro que ele era pecador. Somos pecadores ou não somos? Somos pecadores. Mas quando aceitamos a Cristo, Deus me vê, não a mim, mas a Cristo, porque nós estamos revestidos com essas vestes de justiça que recebemos de Cristo. Tá? E no livro Parábola de Jesus, ela explica muito bem essa parábola, é show demais. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Então, a vida que eu vivo agora já não é mais a minha. E aí tem que haver um esforço, mas não para tentar justificar-se.
porque o Espírito Santo vai nos incomodando. Um esforço para tentarmos viver a altura desse chamado. Aí vai dizer que a nossa vontade já não é mais a minha. A nossa vontade não é mais a minha. O Espírito, a minha vida espiritual se torna uma com a Cristo. Os meus pensamentos não devem ser agora os meus pensamentos, mas os pensamentos de Cristo. Os meus gostos, os meus prazeres não devem ser os meus, mas os de Cristo. Estão entendendo? Como é uma coisa interessante? É isso aqui, irmão, é justificação pela fé. Tá? Justificação. Vamos para a parte final. Aí a pergunta que vem para nós é: estás vestidos com teu traje de bodas? A nossa vida demonstra que nós estamos vestidos com esses trajes que Deus nos ofereceu. Não vou aprofundar mais, não. Agora veja um ponto interessante. Esse ponto aí, se você vê bem na parábola, o versículo 11 diz assim, ó, entrando, estava lá todo mundo, aceitaram o convite que foram feitos nas encruzilhadas. Aí o rei vai dizer o seguinte, ó, a parábola diz o seguinte: entrando, porém, o rei para ver, veja só, para ver. Antes de começarem lá, era feito um exame dos convidados, para ver o quê? Para ver os que estavam à mesa. E notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Isso aqui, no mesmo livro, Ellen White diz que aponta para o juízo investigativo. As festas das bodas estão preparadas, o convite já está sendo feito, e Deus está nos lembrando. Cada encontro nessa igreja, que nós temos nessa igreja, é Deus lembrando do convite. Olha, tu lembra do convite que eu te mandei? Eu estou fazendo novamente para tu aqui. Ó. Cada sermão que você ouve, é o convite que eu estou te fazendo. Lembre-se das festas das bodas. Mas, para nós entrarmos no céu, primeiro é feito o quê? Um exame da nossa vida. E não é feito um irmão fazendo um exame da vida do outro, não. Cristo lá, ó. A gente olha muitas vezes para a igreja e pensa assim, a igreja não tem mais jeito, está se introduzindo isso, se introduzindo aquilo, as irmãs de hoje já não se vestem como as irmãs do passado, os ornamentos das irmãs estão totalmente diferentes com o que eu conheci no passado. Não se incomode. Quem vai fazer esse exame não é eu e nem é você. Quem vai fazer é Jesus Cristo por meio de quê? Quando ele diz assim, ó, entrando porém um rei para ver, por meio desse exame que ele está fazendo. E aí ele vai ver quem é digno do céu. Por quê? As vestes de justiça aqui representam simbolicamente, né? A gente sabe que representa o caráter, a justiça de Cristo, aquele que imputa sobre nós. Mas essas vestes, elas também me levam a viver não como eu quero. Não como eu quero. Se eu tenho essas vestes de justiça, aceitei a justiça de Cristo, naturalmente, isso não é de uma hora para outra, a minha vida vai sendo transformada conforme a vida de Cristo. E aí vai mudar o meu comportamento, as minhas vestimentas, o que eu me ornamento, vai continuar o mesmo? Não. O que eu me alimento também, vai continuar o mesmo? Não. Cristo vai transforma meu paladar, transforma minhas vestimentas. E a gente olha preocupado para a igreja. Se a igreja tem jeito, ainda tem, porque quem está vigiando essa igreja é aquele que não dorme. E ele está agora, ó, já começou em 1844, ele está fez o quê? Entrou no santuário celestial, porém o rei, para ver, está examinando a igreja de Deus. E aí diz o seguinte, ó, no livro A Parábola de Jesus, na página 310, ela diz assim, ó, o exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Veja só. Uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do evangelho são os que professam servir a Deus. Veja, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Só quem nos conhece é Deus o Pai. Só quem nos conhece é Deus. E nem todos nós que professamos ser cristãos somos verdadeiramente cristãos. Eu posso estar aqui e achando-me que sou um cristão verdadeiro, mas Deus conhece meu coração, conhece minha vida e pode ser que não seja. Pode ser que não seja. E diz mais, ó, antes que seja dada a recompensa final, lá no banquete das bodas, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. E essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo. Para quando ele vier, ele sabe exatamente quais são os seus. Ele vai saber quem vai ser ressuscitado, ele vai saber quem vai ser transformado num abrir e fechar de olhos.
e aqueles que não passarem por esse critério, por esse exame de Cristo, aí a recompensa é essa: lançai-o no lugar escuro, onde vai haver choro e ranger de dentes, né? E diz segunda vinda, antes da segunda vinda, nas nuvens do céu. Enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestiais. A vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios nos livros do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre, de acordo com os seus atos. Veja que interessante a parábola, veja onde nós chegamos, para onde a parábola aponta. E aí, irmão, se cumpre isso aí nos restantes. Então ordenou os reis aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Lá no lago de fogo. No lago de fogo. E não é um sofrimento para todo sempre. Enquanto tiver matéria para queimar, está queimando, sumiu. Serão exterminados. Tá? E o resultado do juízo, depois que ele saiu para ver, ao homem que não trazia a veste nupcial, foi-lhe dada a oportunidade de explicar o seu comportamento. E veja que interessante, vamos ver já essa questão de dar oportunidade. Será que os perdidos vão ter oportunidade de fazer sua explicação? E veja qual foi a reação do homem que não tinha essa veste. Ele poderia ter justificado assim: olha, eu estou com essa veste aqui porque os teus servos me convidaram e não me deram as vestes. Ele fez o quê? Emudeceu, ficou sem palavras. E é tão tal que no final do milênio, o próprio Satanás, ele vai reconhecer que Deus é justo, foi justo no seu juízo. Passando por Satanás, e todos os ímpios maus vão se prostrar e vai confessar que Deus foi justo no seu juízo. Nós vamos ficar o quê? As pessoas, os perdidos, vão ficar mudos. Não vão ter palavras para se justificar. Senhor, eu estou aqui perdido por isso, por aquilo. Não. Porque a oportunidade é dada para todos. Então, na segunda ressurreição, quando descer a Nova Jerusalém, aqueles que nesta terra não levaram as vestiduras de Cristo, serão confrontados com suas acusações e lhes será dada a oportunidade de defender-se. Então, toda a glória deste mundo, suas riquezas e sua fama, lhes parecerão insignificantes. Verão que a roupa que hão escolhido levar são a insígnia de sua aliança com o primeiro apóstata. E diz mais: como o homem da parábola, não terão nada que argumentar em sua defesa. Mas os que vestirem o manto de justiça de Cristo, a recompensa chegará com a segunda vinda, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E para encerrar, a parábola de Jesus diz assim: rapidamente os dias de graça estão terminando, o fim está próximo. É-nos feita a advertência: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue ou se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34. Vigiai, para que não vos encontre desapercebidos. Acautelai-vos, para que não sejais achados na ceia do rei, sem vestes nupciais. Se eu professo, se eu digo, eu sou salvo por Cristo, a justiça de Cristo me cobriu, mas a minha vida não muda nada. Não muda nada. O mundo olha para nós e zombra de nós. E Ellen White fala que muitas igrejas estão apresentando para o mundo uma imagem imoral do cristianismo. E de uma forma bem específica ela fala: pelos nossos trajes, nós estamos apresentando uma imagem imoral. Decotes profundos, roupas que escondem só o essencial. E isso é um reflexo de que eu tenho aceitado se eu tenho aceitado a justiça de Cristo ou não. Deu para entender? Graças a Deus. E vamos ficar em pé e vamos cantar um hino que ele nos dá força, que é esse 206, que nos diz que, 206, se não me engano, deixa eu ver que o seu sangue tem poder, né? Se algum irmã queira cantar aqui, que eu não sou muito bom cantando. Seu sangue tem poder. Tem alguém? Pode botar aí, Luciano. Vamos cantar todos juntos. 206.